Oi, meninos, sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje, para a gente começar, nós temos uma convidada especial. Essa é a doutora Fernanda Albuquerque. Ela é especialista em Direito Público, mestre em Direito, advogada criminalista, professora universitária nas disciplinas de criminodogmáticas e orientadora da disciplina de prática criminal. Então, foi a melhor pessoa que nós convidamos para poder falar da parte jurídica de bullying para vocês. Doutora Fernanda, bem-vinda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada pela apresentação e pelo convite. Muito feliz em estar aqui com vocês. Para a gente poder começar, doutora Fernanda, aquela pergunta básica: o que é o bullying? Então, Carol, o bullying, na verdade, essa expressão não é uma expressão jurídica, ela é uma expressão social, ela já existe há algum tempo, e ela é uma expressão que é utilizada para designar práticas reiteradas, ou seja, práticas repetidas, práticas dolosas, ou seja, aquelas práticas que são intencionais, ligadas a algum tipo de violência física ou intimidação contra alguma pessoa determinada e que normalmente esteja em situação de não defesa ou situação de vulnerabilidade. Então, todas essas práticas repetidas, no sentido de oprimir fisicamente ou emocionalmente uma outra pessoa, é o que nós determinamos ou chamamos atualmente de bullying. E existe alguma lei que trate disso hoje? Então, no Brasil, nós temos, desde 1940, o Código Penal Brasileiro, que é a legislação básica que trata de todas as formas de violência advindas do bullying, né, que são essas práticas intimidatórias. Então, lei falando sobre essas práticas de violência ou intimidatórias, a gente tem desde 1940, né, quando entrou em vigência o nosso atual Código Penal. Mas uma lei mais específica sobre bullying no Brasil demorou um pouco para acontecer. E ela só veio, então, em 2015, que é a Lei 13.185 de 2015, especificamente falando sobre as práticas de bullying. Posteriormente, nós também criamos, né, combinamos uma nova legislação, que é a Lei 13.663 de 2008, que fala sobre os programas e sobre as ações no combate ao bullying. Então, nós temos sim no Brasil legislação suficiente para a criminalização das práticas de violência advindas do bullying e também para os atos ou atitudes ou políticas de combate ao bullying. Tá. E o cyberbullying? O que é o cyberbullying ou chamado bullying virtual? Sim. Então, cyberbullying, Carol, é a denominação mais específica dessas práticas intimidatórias que são realizadas, por exemplo, através de humilhação, exposição vexatória, calúnia, difamação, injúria, ameaça nas redes sociais, né? Também em aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, redes sociais como o Instagram, né, que são redes que violam inclusive a imagem das pessoas. Então, o cyberbullying é o bullying, são as práticas intimidatórias que têm como veículo de propagação esses veículos que são os meios de comunicação, em especial os veículos que utilizam da internet, né? Você falou sobre o uso de imagem. Como é que funciona a questão do uso indevido da imagem? Então, a imagem, desde 1988, quando entrou em vigência a nossa Constituição, a imagem ela é considerada um direito individual e ela é considerada um direito fundamental. E por ser considerado um direito fundamental, um direito individual, ela é indeclinável, ela é inalienável e ele é um direito que só pode ser burlado mediante autorização judicial. O que isso quer dizer? Que qualquer utilização indevida, qualquer utilização vexatória, qualquer utilização sem autorização da pessoa, né, que teve essa imagem divulgada, é constituída enquanto ilícito jurídico, e chegando, inclusive, em alguns casos, a ser considerado como ilícito criminal, como é o caso da divulgação, por exemplo, dos nudes, né, que são aquelas fotos realizadas em momento íntimo. Então, hoje Uhum. nós temos é,
pelo menos dentro do arcabouço jurídico, uma proteção ao direito de imagem, né? Então, utilizar a imagem de outra pessoa só com a devida autorização ou com a autorização judicial. Então, no caso, esse uso de imagem, eu peguei uma foto e postei no Instagram falando sobre uma pessoa. Isso é um crime? Sim, isso pode constituir um crime. Por exemplo, se você posta a foto da pessoa e faz uma crítica, por exemplo, a essa pessoa. Por exemplo, a CDF da sala roendo as unhas, por exemplo. É algo vexatório, é no mínimo humilhante. Você vê uma foto sua divulgada numa rede pública, pública que eu estou falando, não precisa que o seu perfil do Instagram seja público, basta que tenham 2 ou mais pessoas seguindo o seu Instagram, já é considerado público aos olhos do direito. Então, algumas práticas relacionadas à violação de imagem, nós temos a exposição de fotografia, né, como você falou, é considerada uma prática delituosa. Montagens constrangedoras, por exemplo, tirar foto da cabeça de alguém e coloca em outro corpo, em uma montagem. Ou coloca o corpo de alguém na cabeça de outra pessoa. Essas fotos constrangedoras, nós também já temos jurisprudências aceitando isso como sendo também práticas criminosas, né, práticas vexatórias, divulgação de fotografias íntimas, como eu já falei para vocês, e também qualquer crítica que é feita à aparência física, qualquer crítica que é feita à opinião, qualquer crítica que é feita a comportamentos sociais do indivíduo também são consideradas práticas de bullying e passíveis de punição pelo ordenamento jurídico, Carol. E as famosas figurinhas de WhatsApp, que a gente sempre escuta, mas foi só uma brincadeira. Uhum. Como Então, elas as figurinhas entram? de WhatsApp, elas entram sim, é uma exposição de fotografia, ou então entram na modalidade de montagens constrangedoras. Lá no nosso escritório, eu já advogo há quase 20 anos essa área criminal. No nosso escritório, nós recebemos recentemente a casuística de um professor aqui de uma faculdade aqui de Goiânia, onde os alunos pegavam as fotos desse professor lá no Instagram do professor e ficavam fazendo montagens, montaram um grupo com os alunos da sala e ficavam mandando, até que um dos alunos fez o print e mandou para o professor. Aí o professor nos procurou para a gente ingressar com a ação por difamação e também pela injúria. Então, inclusive essas figurinhas também são exposição da imagem, tá? E como identificar uma criança ou um adolescente que tem sofrido bullying? Na verdade, é bom que se diga que o bullying não é uma prática só contra criança e adolescente. A gente vê isso em outras esferas, por exemplo, contra pessoas adultas também, né? Mas no caso das crianças e dos adolescentes, eles sofrem maior vitimização pelas práticas violentas. E quando eu falo violência, eu não estou falando só de violência física, eu também estou falando de violência moral, né? Quando a gente percebe uma maior vitimização, né, em crianças e adolescentes, até pela maior vulnerabilidade, né? Crianças e adolescentes, eles têm mais dificuldade, primeiro, em detectar que estão sendo vítimas de agressão, e segundo, eles têm mais dificuldade em contar para a família que estão sendo vítimas de agressão, porque eles têm medo até que se intensifique, porque a questão, por exemplo, do adolescente, eles necessitam muito do grupo, inseridos naquele grupo, então eles têm uma certa dificuldade, inclusive, em falar. Agora, o que, que a gente percebe na nossa prática profissional? Talvez as principais características de identificação, se uma criança ou um adolescente estão passando pela prática do bullying, né, estão sendo alvo de bullying, é mudança de comportamento. Em especial, são crianças e adolescentes que passam a desenvolver transtornos de ansiedade e em grau mais violento, assim, mais agressivo, passam a se tornar pessoas mais isoladas. Então, eu entendo que esses sejam os principais sintomas, né, que a gente vem identificando em crianças e adolescentes alvo de bullying, né? Mudança de comportamento, transtorno de ansiedade e a questão do isolamento. Você comentou sobre a questão da violência não ser só física, né? Sim. Então, no caso, o brigar, gritar, também seria considerar xingar. Tudo isso a gente Sim, considera como violência.
Sim, nós temos diversos tipos de violência, né? Nós temos, por exemplo, o bullying que está fincado na violência física, que talvez seja a mais latente de todas elas, né? A violência física é qualquer tipo de violência reiterada, repetida, em que você agride a integridade corporal de uma pessoa, a saúde de uma pessoa. Então, empurrão, provocar, por exemplo, cortes na pessoa, tudo isso é atitude criminosa e gera um bullying que a gente chama de bullying físico, né? Inclusive com tipificação no Código Penal, artigo 129. Nós também temos uma outra modalidade de bullying, que é o bullying moral, que também é muito reconhecido, né? O bullying, e talvez seja o que mais acontece dentro das escolas. O bullying moral, ele recai ou sobre calúnia, ou sobre difamação, ou sobre injúria. Eu vou explicar o que significa isso. Calúnia é quando você imputa a outra pessoa um fato considerado criminoso, sabendo que é mentira. Então, vamos supor que em sala de aula, um dos alunos fala assim: olha, eu vi a minha colega fulana de tal mexendo na bolsa de todo mundo e tirando dinheiro lá de dentro, sabendo que aquilo é mentira. Só para causar o vexame nessa pessoa. O fato de você imputar um fato criminoso a alguém é calúnia. Tá? Então, é considerado bullying moral. Também é bullying moral quando você difama a outra pessoa. Difamar significa você imputar a outra pessoa um fato que é desonroso socialmente a essa pessoa, um fato que vai colocar a boa reputação dessa pessoa em xeque. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a professora Carol, ela é muito namoradeira, ela está com 4.000 namorados ao mesmo tempo. Não é um fato criminoso ter 4.000 namorados ao mesmo tempo, mas é um fato desonroso à sua boa reputação, não é Uhum. verdade? Então, o fato de você imputar um fato desonroso a alguém também é crime, está no artigo 139 do Código Penal, e é chamado de difamação. E, enfim, a última modalidade que a gente tem de bullying moral, Carol, é a injúria, e eu acho que é a que mais acontece. A injúria é quando você utiliza de xingamentos, utiliza de expressão vexatória para causar humilhação na outra pessoa ou abaixar a autoestima da pessoa. Então, ainda que a pessoa esteja em situação de obesidade, ainda que isso seja verdade, se você, por exemplo, xinga essa pessoa, por exemplo, de gorda, ou alguma outra expressão com a finalidade de humilhar essa pessoa, com a finalidade de abaixar a autoestima, é injúria. Então, essas expressões imbecil, idiota, quando são escritos ou falados, configura o crime de injúria, que é, então, uma consequência do bullying moral. Além do bullying físico e do bullying moral, a gente também tem o bullying patrimonial. Esse é muito pouco falado, mas ele também existe, Carol. O bullying patrimonial são atos em que as vítimas têm subtraído o seu patrimônio, ou então são obrigadas a entregar o seu patrimônio mediante ameaça. Por exemplo, vamos supor que uma vítima de bullying tenha, por exemplo, um celular bacana, ou tenha uma blusa de frio bacana. Se as pessoas utilizam dessa prática reiterada de opressão, de violência, para ficar, por exemplo, com a bolsa, com a blusa, ou então com o celular, por exemplo, do seu colega, comete bullying patrimonial. O bullying patrimonial, ele também é figura criminosa. Pode se configurar furto, pode se configurar roubo, quando é mediante violência ou grave ameaça, pode se configurar, inclusive, extorsão, tá? Enfim, nós temos o bullying por constrangimento ilegal, também acontece muito, que é a modalidade de bullying em que você, através de opressão, através de humilhação, você constrange a outra pessoa a fazer aquilo que ela não quer, ou a deixar de fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Isso também é forma de bullying, tá? Você está cerceando a liberdade pessoal, né? E também nós temos uma última modalidade de bullying muito pouco falada, mas muito praticada, que é o bullying de caráter sexual. O bullying de caráter sexual são todas aquelas condutas que vão servir para satisfação do desejo sexual, da lascívia sexual, do agressor, e que vem fruto, então, dessa opressão, em especial por colegas em ambientes escolares. O bullying sexual, ele tem nome, tá? O nome é um nome forte de se falar, mas é um nome que a lei dá, que é estupro, tá?
Além do estupro, nós também temos como forma de bullying sexual a importunação sexual, que é uma figura nova. Então, por exemplo, se você utiliza, por exemplo, de apalpamento das partes íntimas da outra pessoa como forma de oprimi-la, como forma de humilhá-la, por exemplo, a moça está passando no corredor da escola, o rapaz vai e esfrega a genitália dele na moça, ou passa a mão nos seios, nas nádegas, entrecoxas, é considerado um bullying sexual e é considerado também um crime hediondo, tá bom? Então, essas são as principais modalidades de bullying que a gente vem detectando na nossa prática. E aquela famosa brincadeira de tapinha? Uhum. Não foi só um tapinha, só dei um tapinha, não, a gente só estava brincando. O bullying, o tapinha, se ele é reiterado com a finalidade de causar vexame na outra pessoa, ele é considerado bullying físico. Ah, mas não machucou. Mas nós temos formas delituosas aqui no Brasil que não exigem a lesão efetiva. Por exemplo, a gente tem uma contravenção penal chamada de vias de fato. Vias de fato é quando você agride uma pessoa, né, fisicamente, por exemplo, dando um tapinha, puxando um cabelo, sem causar a lesão. Então, de qualquer forma, é chamado de bullying físico, seja na modalidade de lesão, seja na modalidade de vias de fato, Carol. A verdade é a seguinte: no mundo que a gente está, o certo é a gente respeitar os limites do outro, né? Sim. Todas as outras formas já são criminalizadas. É, como lidar com o bullying? Assim, quais são as consequências para esse aluno que é alvo? Como lidar? Onde pedir socorro? Então, Carol, as principais consequências para o aluno que é alvo de bullying, talvez a principal seja a evasão escolar, e talvez a mais grave. Vai acontecendo tanta violência que chega um ponto que a pessoa não quer mais voltar, né, naquele lugar de agressão, naquele ponto de agressão. Além da evasão escolar, o que a gente percebe muito nas vítimas de bullying, seja em qualquer modalidade, em especial na violência física, no bullying físico e no bullying sexual, é distúrbio do sono, né, o que causa um baixo rendimento escolar, problemas estomacais, a gente percebe muito essa queixa, transtornos alimentares. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, alunos em situação de obesidade que são vítimas de bullying, desenvolvendo transtorno alimentar por ansiedade, como é o caso da bulimia, anorexia. Irritabilidade, são pessoas que ficam mais à flor da pele, né? Porque quem é alvo de violência chega a um ponto que a pessoa quer explodir, né? Então, são pessoas que têm um limite de irritabilidade menor. Depressão também é uma doença muito verificável, né? Então, vejam, é violência mesmo que a gente está falando. O bullying é uma violência. Olha o que ele gera. Ele gera também muita queixa, nós temos de enxaqueca, dor de cabeça, falta de apetite, e um que nos preocupa bastante, que são os pensamentos destrutivos, né? Que geram aí a pior das consequências do bullying, que é a prática do suicídio, do autoextermínio. E Agora, onde eles podem pedir agora, socorro? Como pedir socorro? então, como lidar, né? Primeiramente, você tinha me perguntado como lidar e como que a gente pode prestar o socorro e como essa pessoa pode pedir ajuda. Uhum, Bem, o enfrentamento do bullying, nós até falávamos um pouquinho, né, sim. anteriormente. Enfrentamento do bullying talvez seja uma das coisas mais difíceis, Carol, de serem tratadas, sabe? Porque o bullying, por ser uma questão não somente jurídica, porque se fosse só jurídica, a gente aplicaria a pena no adulto, aplicaria a medida socioeducativa na criança e no adolescente e pronto, estaria resolvido. Mas não é assim, né? O bullying, por ser uma prática cultural, ele exige uma educação, né? Uma reeducação. Então, o enfrentamento do bullying, por óbvio, ele passa por políticas públicas de enfrentamento à cultura da violência, né? Um exemplo que a gente tem de uma política pública de enfrentamento à violência é a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei que pode até não ter diminuído estatisticamente o número de violência contra a mulher, mas escancarou que existe esse problema. Então, acredito eu que essas políticas públicas de enfrentamento à cultura da violência, porque a gente vive em uma cultura da violência, a gente acha normal o bullying. Existem pessoas que chegam a falar assim, mas na minha época, a minha geração era raiz, agora todo mundo é Nutella, porque a gente nem pode brincar. Acontece que essa brincadeira nunca foi uma brincadeira.
essa brincadeira, ela sempre foi uma violência, ela sempre gerou repercussão na vida da vítima. Então, eu acho que romper essa cultura da violência talvez seja um dos pontos principais, né? Combinado com outras ações de combate ao bullying, em especial nas escolas, né? Por exemplo, curso de formação para professores, né? Para que o professor ele consiga, então, é, detectar esse fenômeno, né? Até para que o professor saiba onde procurar ajuda, né? Para quem recorrer nesse caso. Acho que também palestras para as famílias, e aqui eu parabenizo a escola pela iniciativa, né? O que mostra um lado muito humanitário dessa escola em se preocupar com essa questão, né? E também com o bem-estar dos seus alunos. Então, eu acho que palestra para as famílias, oferecimento de atendimento especializado psicológico e também a denúncia. E aí a gente já entra na sua outra questão, né, Carol? Onde pedir ajuda? Bem, primeiro é você entender que você precisa pedir ajuda. Porque quem sofre bullying, assim como quem sofre qualquer outro tipo de violência, demora muito a entender que ele precisa de ajuda, né? Então, eu acho que o primeiro passo é vítimas de violência, seja qual modalidade for, tem que chegar ao entendimento que precisa de ajuda e depois saber onde procurar essa ajuda. No caso da escola, comunicar a coordenação imediatamente. A coordenação de todas as escolas, em caso de violência, ela deve avisar a família e conselho tutelar. Em determinados casos, a notícia do crime deve ser levada à Delegacia de Proteção à Infância e à Juventude, né? E para que seja tomada, então, todas e devidas medidas, inclusive medidas jurídicas, né? Então, engana-se quem pensa que não existe sanção nem consequência jurídica para a prática do bullying, porque elas existem, né? Então, denunciar talvez seja o primeiro e grande passo para a gente romper essa cultura de violência que vem através do bullying, né? E o bullying não é novidade, pelo menos a minha geração já estou com mais de 40 anos, e na minha geração a gente sofria bullying, só que não sabia que isso era violência, só É, eu, sofria, né? eu cheguei a comentar com os meninos, a vida inteira eu fui a baixinha, gordinha, de óculos, aparelho nos dentes e CDF, né? Eu era a CDF chata. Então, e quais são as consequências para aqueles que praticam o bullying? Aí a gente já viu que são muitas, né? Se quem pratica o bullying é maior de 18 anos, que a gente chama no direito de imputáveis, né, ou maiores de 18 anos, a consequência jurídica, né, já que aqui a gente está falando aqui dos aspectos jurídicos, é a aplicação de pena, tá? Penas que vão de medidas alternativas, né, como obrigações de fazer, prestação de serviços à comunidade, até mesmo as sanções mais graves, como é o caso, por exemplo, do bullying sexual, que gera aí ao adulto, né, quando o praticante do bullying é o adulto, que gera sanção de reclusão por crime hediondo. E se o praticante for um adolescente, né? A prática do bullying, infelizmente, ela acontece muito entre adolescentes, né? Bem, e aí? Menor não pratica crime, pessoal. Mas isso não quer dizer que ele não pratique algo que seja equiparado ao crime. Pratica. Ele pratica o mesmo estupro, só que ao invés de ser chamado de crime, é chamado de ato infracional. Os atos infracionais, eles também geram sanção, eles também geram reação estatal. Não geram cumprimento de pena em sistema penitenciário, isso é para adulto, mas podem gerar de simples admoestação verbal, ou seja, quando o juiz chama o menino e fala assim, vou te dar uma bronca aqui, passa uma vergonha nele, na frente do juiz, e seu nome vai ficar anotadinho ali, ó, na ficha do judiciário, até o fim de seus dias, até a internação, que equivale, então, à prisão para o adulto. Então, quando o menor de 18 anos pratica o bullying, e esse bullying, então, está inserido em algum dos crimes, né, que existem no Código Penal, o menor é declarado como menor infrator e recebe, então, essas sanções, que podem ser de uma simples admoestação, de uma simples puxão de orelha, né, na frente do juiz, até a própria internação, que pode durar até 3 anos de internação.
tá? Dependendo da gravidade da violência. E para os pais, quais são as consequências para esses pais? Porque acontece muito, não, mas eu não vi isso acontecendo, eu não sabia. Qual é a consequência para esse pai? Então, consequência criminal não tem, Carol, porque aqui no Brasil nós entendemos pelo princípio da personalidade da pena. Então, só Uhum. quem comete crime, só quem comete ato infracional, se for menor, é que responderá por ele. Porém, existe uma determinação dentro do nosso Código Penal, que é o artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, que nos fala o seguinte: que cometerá ilícito por omissão aquele que tenha o dever legal de tutelar, cuidar e proteger bem jurídico de outra pessoa. Isso vale para os pais em relação aos seus filhos menores. Então, quem tem filho menor de 18 anos ou incapaz tem que ficar 24 horas por dia ligado no que essa criatura faz. Não vem responsabilidade criminal, a não ser que você tenha sido omisso e tenha participado ou colaborado de alguma forma. Por exemplo, tem pai que acha bonito a prática do bullying, aí vira para o filho e fala: meu filho, mostra quem é você. Vai lá e acaba com o seu colega, mete a mão na cara dele. Isso daí, o pai participa desse crime, aí ele responde criminalmente. Se ele incentiva, se ele induz, se ele instiga, ele responde. Mas se o pai não instigou, ele não responde criminalmente. Porém, já é sedimentado o entendimento nos nossos tribunais aqui do Brasil, que apesar de não responder criminalmente, o pai omisso em relação à vigília do seu filho pode e deve responder arcando com todas as despesas que a vítima tenha no tratamento dela, psicológico ou tratamento médico, em decorrência da violência, e também indenizações por danos morais e materiais. Então, os pais que não participam não respondem criminalmente, mas respondem civilmente. Tá? Dinheiro, É, e aí dói, né? com É, certeza, né? e aquele colega que está vendo o bullying acontecer, mas não fala nada, não é comigo. Ah, não, gente, Uhum, deixa disso. Ele tem alguma uhum. responsabilidade? Carol, a lei, como eu falei para vocês, ela só impõe o agir para quem tem o dever legal de agir, né? Uhum. Então, colegas da mesma idade, da mesma faixa etária, não têm essa responsabilidade jurídica de delatar, mas tem a responsabilidade moral de relatar. Porque na nossa vida, nem todas as regras são jurídicas. Aliás, a maioria não são. Quando a gente vive em coletividade, a gente tem que entender que o respeito ao direito do outro, o cuidado para não infringir o direito do outro é muito mais do que o direito, é também a moral. E moral é aquilo que a gente traz de berço, né? É a nossa educação. Então, por uma questão moral, deve ser delatado até para que se ponha fim na própria violência, né? E para a gente poder finalizar, doutora Fernanda, quais são as formas de parar com o bullying, de Uhum. evitar esse bullying? Como fazer? Quais seriam as recomendações? Nós falamos um pouco anteriormente sobre isso. Talvez a mais importante seja a denúncia, né? A constante denúncia. Quanto mais denúncias existirem da prática de bullying, mais prevenção a novas práticas teremos, porque a denúncia é uma forma de intimidação do agressor, né? O agressor ele é muito valentão enquanto não existe ninguém que possa coibi-lo. A partir do momento que ele sabe que ele pode ser coibido, ele gera um certo medo, né? Então, a denúncia ela tem um caráter preventivo, né? Então, talvez seja uma das formas de enfrentamento. Acredito também que a romper com essa cultura de violência, dando bons exemplos para os nossos filhos, né? Aqui em casa nós temos 4 e a gente se policia o tempo inteiro para que a gente não propague a violência para eles, né? Nem em brincadeira jocosa, nem em expressões, por exemplo, de cunho machista, expressões que devem já, né, a gente está em 2020, né? Tem coisas que são tão arcaicas, que são tão pré-históricas, né? Então, eu acho que romper essa cultura da violência, também a questão da educação,
familiar, educação de berço, né? Não cabe à escola oferecer consciência de educação moral para as crianças, para os adolescentes, cabe à família educar moralmente os seus filhos, mostrando o que é noção do bem para cada uma dessas crianças. Também a conscientização e fiscalização dentro das escolas também é necessário, então o governo ele deveria fazer mais intervenção nesse sentido. Por exemplo, pegar relatórios anuais, exigir que as escolas tenham relatórios anuais de denúncia de prática de bullying, quem são esses alunos, o que acontece na casa dessa criança que ela está espelhando dentro da escola essa violência, porque ninguém nasce violento, exceto pessoas que têm problemas mentais. Então, essa violência, ela é gerada durante a vida, ela é adquirida, né? Então, eu acho que também essa conscientização e fiscalização dentro das escolas. E, por fim, por último, que é bastante dentro da minha área de conhecimento, é a aplicação das punições, tanto para o adulto que pratica o bullying, quanto para a criança e para o adolescente que pratica o bullying. Bom, eu queria agradecer pela entrevista, muito obrigada. E, pessoal, a gente hoje fica por aqui. Até semana que vem. Eu que agradeço, Carol. Obrigada, pessoal. Precisando de mim, estou sempre por aí. Beijo.